E aí, Cassiano? E aí, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia e todos os ouvintes. Boa tarde, Cassiano. Bom, o Lula está no Japão com uma ampla comitiva, tiveram ontem um jantar de Estado e você está nos dizendo que essa visita tem também objetivos econômicos de exportação, né? Bem importante, viu, Sardenberg? Há quem diga que é o principal foco do Brasil, uma das principais prioridades aí é abrir o mercado para carne bovina. E o momento é muito oportuno, porque hoje o maior fornecedor de carne de boi para o Japão são os Estados Unidos e a Austrália. Então você tem um momento em que tem uma ameaça, vamos dizer assim, né, global, aí, de não se sabe o que vai acontecer com todas essas medidas adotadas pelo Donald Trump, então, e ao mesmo tempo você tem um problema de produção nos Estados Unidos, que nunca teve uma produção de carne tão baixa como nos últimos 60 anos, por causa de seca, por causa de problemas diversos aí, pastagens, falta, enfim, a produção está caindo mesmo nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo o Brasil está ampliando a sua exportação. Agora, e a sua produção. Cassiano, me fala uma coisa, por que a gente ainda não vende carne para o Japão? Qual que é o empecilho? São várias etapas, Cássia, e já existe, o Brasil vem aceitando algumas exigências já há algum tempo, né, já vem passando por algumas etapas, e agora a gente está numa etapa que é muito importante, talvez a crucial, que é para vencer a barreira fitossanitária. O Japão, por exemplo, não compra carne de país que não é considerado livre da febre aftosa. O Brasil não tem registro dessa doença há muito tempo. Inclusive tem alguns estados do Brasil que têm o status aí de livre de febre aftosa sem a necessidade de vacinar o rebanho. Hoje a maior parte do estado, do território é considerado livre de aftosa desde que faça a vacinação. Mas agora, em maio, está esperada aí a tão sonhada certificação, reconhecimento internacional pela Organização Internacional de Saúde Animal, de que o Brasil vai ser considerado uma área livre de febre aftosa sem necessidade... Mas o país inteiro ou alguns estados? O país inteiro. Porque alguns estados já são. Alguns já são. Hoje, o único que é sem vacinação é Santa Catarina. Santa Catarina. Ou seja, hoje o país teria condições, pelo menos Santa Catarina teria condições de exportar para o Japão, mas não exporta. Então, agora tem uma notícia que acabou de chegar do Japão, que o nosso repórter lá de Brasília apurou, de que o ministro da Agricultura acabou de encontrar o ministro equivalente lá no Japão e decidiu que vai mandar uma missão técnica para o Brasil. É um passo extremamente importante, porque isso não acontecia há 130 anos. O Japão não mandava uma comitiva técnica aqui para ver se os frigoríficos estão aí aptos mesmo a poderem exportar para o Japão. Então tem um espaço, tem um momento importante e crucial aí para essa relação. Não só isso, né? O presidente Lula acabou de falar também que pretende atrair japoneses para o Brasil, investimentos, não só exportar, mas também trazer empresários japoneses para o Brasil, inclusive para apostar aí na produção de etanol, por exemplo. Tá. E você fala da possibilidade de mercado para o Brasil, porque os Estados Unidos vão colocar tarifas, provavelmente o Japão vai replicar com tarifas, contra-tarifas, digamos assim, e aí abre mercado para a carne brasileira. Exatamente, mas o principal, Sardenberg, o professor Marcos Yankee do INSPE, é o problema da produção mesmo nos Estados Unidos. Hoje parece que o custo de produção da carne nos Estados Unidos é 3 vezes maior que o do Brasil. Então o Brasil tem competitividade, tem condições de atender esse mercado aí japonês, com mercado de carne premium ou carne industrial mesmo. E também tem o potencial mercado no Japão para frutas. Sim, não só para o Japão. Esse é um caso muito interessante. Hoje começou aqui em São Paulo, Cássia, uma feira, segunda edição de uma feira de fruticultura no Brasil, que está 2 vezes maior que a do ano passado. E aí, um dado curioso, o Brasil é o 3º maior produtor mundial de frutas, um maior consumidor, um dos maiores consumidores de frutas, mas o 24º em exportação. Então tem muita oportunidade nesse mercado. Eu conversei também com o professor Marcos Yankee do INSPER e ele fez uma palestra lá no evento, falou dessa oportunidade, né, de como o Brasil pode exportar mais. E quando a gente fala de exportar mais, tem sempre a dúvida de como é que fica o mercado interno se exportar mais. Segundo ele, essa abertura de mercado, ela ajuda em todos os sentidos, porque você tem mais demanda, se o preço aumenta, você estimula a produção, e para você atender a exigência de mercado internacional, você tem que, muitas vezes, atender a diversos padrões. Então, você melhora a qualidade, você melhora a oferta do produto, então todo mundo ganha, inclusive o mercado interno. Tem uma fala do professor Marcos Yankee, inclusive, sobre isso que eu gravei, e a gente pode colocar agora para o ouvinte dar uma conferida. Diga.
CBN Agro. Temos aqui a Marcos Yankee. E aqui eu acho que falta, sabe, Cassiano, uma visão que a exportação não é mercado interno. Não é verdade. Você tem que construir o produto da exportação. E o produto da exportação, ele tem que ser diferenciado, ele tem que ter padrão. Não pode ser aquela coisa que numa época do ano a fruta tem um gosto, noutra época tem outro, mas ela vai mudando de tamanho, né? Aí você tem aproveitamento de janelas de mercado. Isso é um ponto muito interessante, porque as frutas você pode tentar colocá-las no momento que não tem oferta suficiente. Curioso ele falar isso, que ele deu um exemplo até do Peru, que é um país que não produzia frutas, aprendeu a produzir com o Brasil 20, 30 anos atrás, levando mão de obra brasileira para o Peru, e hoje é um dos maiores exportadores mundiais de fruta, muito maior do que o Brasil, por exemplo, e só de mirtilo hoje, a vice-governadora, vice-presidente, se não me engano, do Peru estava no evento, falando que só de mirtilo eles pretendem exportar 2 bilhões de dólares, que é o dobro de tudo que o Brasil exporta de fruta. Então, tá brincando, a gente tem 2 bilhões só de mirtilo. De uma fruta que é secundária. O Brasil produz também, né? Mas enfim, a gente tem a ideia do tamanho desse mercado. E o curioso também que ele fala é que nas frutas você tem essa janela de exportação, né? Então você tem para cada produto um período do ano que falta aquele produto, né? Isso ocorre no mundo inteiro. Ele falou, aí é que está a oportunidade do Brasil de atender e entrar nessas janelas de exportação internacional. Tá certo. E é que o Brasil consome muito, né? Então... Muita fruta, o Brasil é um dos maiores consumidores. consumidores. Mas ali na Bahia, Petrolina, ali tem... Essa região ali, é referência. Ali é exportadora, ali né? é referência e foi ali a escola do Peru para a produção de frutas tropicais. É a região que hoje produz manga, melão, uva de mesa, uva de semente, tudo basicamente para a Europa. E aí o professor Marcos Yankee falou também da Ásia, inclusive o Japão, de poder comprar aí muitas frutas do Brasil, algo que deve acontecer num futuro não muito distante, porque a cadeia está se organizando, e esse evento aqui em São Paulo é prova disso, mas está só na segunda edição ainda. Muito bom. Cassiano, muito obrigado, Cassiano, e até. Até terça que vem, Cássia Sardenberg. Até a próxima, Cassiano.